Minha gente aí do sul do Brasil, eu começo esse vídeo sendo solidário a vocês e a todas as perdas das vidas e também das pessoas que perderam seus pertences, a vida econômica também do sul do Brasil, um estado que está sendo devastado pelas chuvas e que é um momento absolutamente complexo que vivemos naquele estado. Então a minha solidariedade a vocês, as perdas dos familiares, dos entes queridos, pessoas que perderam também os seus bens materiais, animais que perderam suas vidas. Nós lamentamos profundamente o que está acontecendo. Mas eu também fico muito triste e chateado pela ação do desgoverno Lula, que na minha opinião é simplesmente ruim para um governo que se diz governo do amor. O número de pessoas que estão tendo prejuízos e perdendo suas vidas é um número gigantesco. O problema acumulado a médio a longo prazo será enorme para se reconstruir praticamente a vida dessas pessoas. E o desgoverno que aí está, que é o governo de Lula, não se movimenta da forma que deveria se movimentar. Acompanhei um discurso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ontem, ele que está em Manaus e lá na Amazônia. Ele falou que o Exército deveria estar mais mobilizado para ajudar essas pessoas. E o que a gente vê por parte do governo Lula é disponibilizar um determinado número de soldados e pessoas do Exército, mas que não é suficiente, ao meu ponto de vista, para atender a demanda da necessidade. E a demanda da necessidade é gigantesca. E por que não fazer uma mobilização das Forças Armadas para poder atuar e ajudar essas pessoas que estão passando por esse momento absurdo nas suas vidas, com essa tragédia que está acontecendo no sul do Brasil? Ah, mas que disponibilizou 1.500, 1.300 soldados, 1.300 pessoas do Exército. Gente, não é suficiente. Precisa-se uma mobilização geral das 4 forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, para que isso acontecesse, para que, de fato, as pessoas recebessem a devida atenção na sua necessidade. Mas não é o que está acontecendo. Mais uma vez, o governo federal, ou, por que não falar, desgoverno Lula, acaba se omitindo por, não sabe-se lá o quê, por maldade ou incapacidade intelectual, ou por incapacidade prática. Fato é que o sul do Brasil perde socorro e a mobilização popular está sendo bem maior do que a do governo federal. Será porque o sul do Brasil, na sua ampla e significativa maioria, não vota no PT, não vota no governo? Seria isso? Porque se for pensar neste cenário, aí que piora ainda mais o retrato deste desgoverno que aí está. Parece vingança, porque as ações do governo federal são poucas pela necessidade de demanda de que precisa o Rio Grande do Sul nesse momento. Então fica aqui o nosso lamento. Para completar, eu quero fazer aqui uma crítica diretamente à primeira-dama do Brasil, a Janja, que, ao contrário da ex-primeira-dama Michele, né, ela que é absolutamente contrário, ela não se mobilizou. A Janja não se mobiliza pela causa do Rio Grande do Sul. E não está tendo sequer consciência do que está acontecendo praticamente naquele local. A gente viu, por exemplo, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a primeira-dama Michele envolvida em várias ações sociais, em várias ações para ajudar crianças deficientes, através de ONGs, através de movimentação própria com a ajuda do governo. E hoje a gente vê uma primeira-dama que não está preocupada com a população brasileira, a não ser em gastar o dinheiro público. E para completar,
ela esbanja com a cara das pessoas do sul do Brasil que está vivendo esse momento e vem para o show da Madonna no Rio de Janeiro neste sábado, às 22 horas aqui em Copacabana. Então, é cuspir na cara de quem votou no marido dela, no Lula. É um desrespeito com a população do sul do Brasil e com o resto do país, que está contemplando, vendo, assistindo uma tragédia de grandes proporções, enorme, gigantesca, e com o descaso do governo federal e com o escárnio, além do descaso, o escárnio da primeira-dama. Sabe, tem uma passagem bíblica bem interessante do rei Salomão, que diz o seguinte: a mulher sábia, ela edifica sua casa, e a tola, ela destrói com as próprias mãos. E me lembra exatamente isso. A ex-primeira-dama Michele é daquelas mulheres valorosas, enquanto a primeira-dama atual, a Janja, é exatamente aquela que destrói com as próprias mãos. Ou seja, ela sequer contribui com o próprio marido dela para melhorar a sua rejeição, que é gigantesca. Vide Bula, o evento promovido no dia 1º de maio, que não só contou com a ausência das pessoas, mas praticamente só tiveram ali pessoas que foram pagas para segurar a bandeira dos sindicatos dali, os seus sindicalistas, enfim, que representam essa parte, abre aspas, trabalhadores, que de trabalhadores rigorosamente não tem nada. Ao contrário, quando se pergunta 2 mais 2, alguns vão dizer que é 5. Então é lamentável. Mas tem mais. Fechando essa parte aí da tragédia, e esse descaso da primeira-dama e do governo federal, do desgoverno de Lula, eu quero trazer uma manchete que saiu no Poder 360, que vou botar aqui na tela para vocês. Olha só, Lula teve ao menos 97 falas controversas desde a sua posse. Parte das declarações inclui erros factuais e ofensas a pessoas ou grupos. E aí, o Poder 360 nessa matéria enumera aqui, olha, possíveis ofensas, pelo menos 43. Política internacional, 24 controvérsias. Erro de informação, 12 para um presidente da República. Olha que absurdo. Aí vamos lá. Economia, errou 10 vezes em comentários que falou. História, 5 vezes, ou pelo menos tentou induzir as pessoas ao erro. E em termos de justiça, 3 erros graves. Eu vou aqui enumerar alguns, porque são 97 falas controversas. Como para o vídeo não ficar muito longo, vamos à primeira, que eu enumerei 5. A primeira, o Lula diz o seguinte, olha a frase do Lula, abre aspas. Isso aconteceu aí alguns meses atrás, né? A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, o conceito de democracia é relativa para você e para mim. Eu gosto da democracia porque a democracia é o que me fez chegar à presidência da República pela 3ª vez. Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Ele classificou que exerce a democracia, embora ele mesmo na mesma frase, no mesmo contexto, ele diz que democracia é relativa para um e para outro. Democracia não é relativa nem para um nem para outro. Democracia simplesmente é democracia, que se traduz em liberdade. Aí vamos lá, a segunda fala dele aqui, que aconteceu no dia 14 de dezembro do ano passado, diz assim, ó, abre aspas, que o Lula disse: vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista, um companheiro da qualidade de Dino. Uma frase, fecha aspas, uma frase que ele se fez homenagem ao então ex-ministro da Justiça na época, e quando se tornou, por indicação do próprio Lula, ministro da Suprema Corte, né? Quer dizer, ele mesmo fala que não apoia o comunismo, mas aqui mesmo ele diz que pela primeira vez na história desse país conseguiu colocar na Suprema Corte um ministro comunista. Quer dizer, um governo comunista, um ministro comunista, está tudo junto e misturado. No contexto, a primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a declaração
e a frase fez a pesquisa por o que é comunismo dispararem no próprio Google, né? Que muita gente queria saber o que é comunismo, mas foi até bom, ele acabou colaborando para o esclarecimento de muita gente. Mas eu tenho mais duas frases aqui. A terceira é assim, diz assim, abre aspas, porque o Lula falou: nunca vocês viram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda que invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Bom, mentiu em todos os momentos, tá? Ele estava se referindo ao 8 de janeiro. E ele diz que nunca teve invasão. Vamos lá, no contexto, a oposição e internautas nas redes sociais criticaram em 2006, teve aquela os manifestantes do MLST invadiram e quebraram o Congresso Nacional, e lá em 2014 o MST também tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, mentiu o tempo todo nesta frase, do início ao fim. Houve invasões com agressividade, diga-se de passagem, inclusive agredindo policiais que ali estavam fazendo a guarda da corte, da corte e também lá do Congresso, que na época tinham pessoas lá dentro. Não foi o caso, como no 8 de janeiro, que invadiram salas vazias. Vamos lá, e a última frase, para a gente fechar o vídeo, de Lula, também controversa, diz o seguinte, abre aspas, que o Lula disse: nenhuma mulher quer namorar um cara que mostra carteira profissional. Qual é a sua profissão? Ajudante geral. Ele, inclusive, fez uma gozação dos ajudantes geral e mudou até o tom da voz. Ajudante geral. Eu me lembro muito bem quando ele fez essa gozação. Aí ele diz assim, a mulher fala: pô, cara, nenhuma profissão você tem que estudar. Isso disse o Lula. Isso aí foi muito criticado na época por políticos da oposição e como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, ele crucificou uma classe que é enorme no Brasil, que são a classe dos ajudantes, né, que trabalham como ajudante em vários setores, que se sentiram magoados, porque se sentiram menosprezados por trabalharem de ajudante, já que o Lula fez uma tremenda de uma gozação na época. Então, o Poder 360 enumera 97, se vocês quiserem acompanhar com as 97 falas controversas de Lula, eu estou deixando aqui o link do Poder 360 aqui nos comentários do vídeo para vocês acompanharem lá. Gente, continuamos solidários aí à situação do sul do Brasil. É mais um vídeo aqui no canal. Queria pedir a você, patriota, que se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu like. Muito obrigado por estar conosco novamente aqui no canal Vando Soares. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Vando Soares, do Rio de Janeiro.